A gente bolou um tema aí que quando a vida, quando as dificuldades, né? Quando a vida para ali, né? E aí até te perguntar, né? A vida para mesmo ou é uma impressão, né? Que as pessoas têm? Que o texto tá certo? O que tem alguma pegadinha que as pessoas caem nessa história de que a vida para, né? Putz, a minha vida tá estagnada, né? E será que é isso mesmo? O que você acha? Literalmente para, tá? Porque o que Hum, acontece? A forma como a gente olha para a vida é a forma como ela reflete. Então, assim, se eu acredito que eu vou fazer alguma coisa que vai me gerar algum problema, que aquilo ali vai me travar, a sua sim, vida trava. De todo mundo à tua volta está fluindo, está acontecendo, estão sendo feitas basicamente as mesmas escolhas, mas a intenção que você coloca na escolha dentro de você é o que determina o teu resultado. Aí a sua acaba parando e a dos outros não. É uma percepção da pessoa? Eu falo que sim, tá? Vai do contexto geral do que cada um quiser acreditar. Por que eu falo que é uma sim, percepção? O fato ele nunca muda. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Um carro bateu num poste. Pronto, esse é o fato. Qual a percepção das pessoas que estão à volta? Para algumas, a pessoa, é, né, que bateu no poste é, tem que ser preso, machucou alguém, o outro estava torturado sim, porque perdeu alguém da família, o outro, por que será que aconteceu aquilo? Então, assim, as histórias, as construções vão aparecendo. E o fato, o carro bateu no poste. Isso aí ninguém muda. Então, de acordo com a percepção que você tem do que acontece na tua vida, sim, ela pode paralisar, mas paralisa para você. A partir do momento que você cria consciência e traz clareza do que está acontecendo com você, parece que tudo acontece muito rápido, né? Que aquela bola de neve some de perto de você. Claro, tem as consequências das escolhas que você vai fazendo, mas flui, tá? A minha colocação é dessa maneira. E a sua? eu vejo assim, né? As pessoas estão estão seguindo um determinado ritmo de vida, né? Uma pessoa. E aí ela, de repente, ela começa a sentir essa percepção, né? Putz, a minha vida tá parada, não tá acontecendo nada. Ou, como você falou, acontece algo de catastrófico na vida da pessoa. Putz, a minha vida não vai estar amarrado. E aí tem uma coisa, né? Na verdade, como você falou, é a percepção da pessoa, para a pessoa estar parada, mas a vida mesmo não para, né? Porque se parasse, estaríamos mortos, né? Agora, a pessoa, ela não percebe, né? Que a vida ao entorno dela está acontecendo. Porque a gente cresce, às vezes, ah, com tentando perceber a vida com os olhos, com os sentidos, né? Contato, eu quero ter uma percepção, eu vou lá, pego algo, eu quero enxergar, eu vou lá e vejo, né? Eu quero ouvir uma música, eu tenho uma percepção ali, mas só que a vida não é só isso, né? Não é só os cinco sentidos ali, né? E às vezes a pessoa está tão presa ali nos sentidos ali, está presa, por exemplo, no que muitas pessoas falam, né? Pô, sextou, caramba, que bacana, sextou, uhul. Pô, mas sextou, mas qual que é a diferença da sexta-feira para uma segunda-feira? É a percepção, né? A percepção que a pessoa tem, putz, acabou aquela semana chata, aquela porrinhação do meu chefe e tal, sextou, agora eu vou relaxar. Na verdade, ele já deveria estar relaxado desde a segunda-feira. Por que que ele não conseguiu trazer isso até a sexta-feira? Que está rolando na cabeça? Qual que é o nível de pensamento, né? É nessa percepção é nessa pegadinha assim que eu coloquei lá, meio que para atrair, né? Como no Instagram a galera gosta de fazer muito isso, né? De jogar uma isca para atrair a galera. E na verdade eu tenho esse ponto de vista, né? Já passei por isso, né? Já estou falando que eu já vivi de estar em um momento de vida. Putz, passou um ano.
caramba, mas eu não consegui fazer nada daquilo que eu queria. Mas por que que eu não consegui, né? Qual que era a percepção que eu tinha das coisas? O que estava rolando na minha cabeça? Mas pode Entra falar muito aí na se tiver questão alguma de coisa. detalhe, isso daí também, tá? Porque às vezes você coloca um objetivo, um foco muito grande do que você quer conquistar, o que você quer alcançar, e não Sim, fragmenta. Aí o que que gera? Frustração. Parece que o tempo passou e eu não fiz nada. Na verdade, você fez muitos pequenos avanços, mas não sente sim, porque não dá atenção para o detalhe. É o que eu falo com todo mundo. Pedra que a gente tropeça é pequena, a grande a gente desvia. E isso também entra na construção de vida. Se você não olha para os detalhes, não comemora as pequenas conquistas, você sempre sente que está parado. O tempo parou para mim, passa para todo mundo, é, não saio do lugar, mas você está fazendo pequenos movimentos em paralelo ao que você quer alcançar. Só que como está muito grande, vem a frustração. Caramba, já era para eu ter conquistado isso. Tá, mas no decorrer do caminho, com que você se distraiu? Com que você ocupou o seu tempo? Com que você gerou preguiça ativa? Que é você acumular atividades durante o seu tempo, o seu dia, para se sentir produtivo. Porque se eu foco no meu trabalho, algo que eu preciso fazer, eu sei que eu não vou ser produtivo o suficiente, não vou ter essa recompensa de produtividade. Aí entra nessa sim. preguiça ativa. Eu começo a fazer várias situações, várias coisas para me sentir dessa maneira. Aí você vai perdendo foco, daqui a pouco frustra lá do resultado final. Sim, sim. Aí a pessoa tem um puta objetivo lá na frente, mas não olha para a pedrinha que ela acabou de pisar ali, né? Isso Exatamente. são aprendizados assim que você deveria, a gente deveria ter aprendido a olhar os detalhes, né? E como hoje a gente não tem mais essa tranquilidade, né? Porque você é bombardeado com um monte de informações durante o seu dia, você está sempre ligado, né? Está sempre conectado. Qualquer pessoa pode se comunicar com você a qualquer momento, então, e trazer uma informação da qual você acha que, putz, é uma informação ruim, aquilo vai atrasar meu dia, mas na verdade você não estava preparado para trabalhar o que acontece no seu dia, né? Putz, hoje o dia não fluiu, mas eu vou conseguir aproveitar amanhã, porque eu já tenho algo programado para amanhã na minha cabeça, né? Não que eu já tenha programado, não que alguém já programou algo para mim, né? Porque muitas pessoas vivem disso, né? Do que as outras pessoas fazem para ela. Ah, não, alguém já amanhã eu tenho que atender um compromisso de outra pessoa, de outro trabalho, e aí ela vive em função do outro, né? E esquece aquilo que ela tem que fazer para ela. Porque no final das contas é tudo sobre a gente, né? A gente não consegue cuidar da vida das outras pessoas. Mas Acaba vai perdendo a falando aí, identidade Laís. nesse Então, meio caminho, né? Vamos fazer uma troca assim, a sim, conversa de podcast, que é bem sim, interessante. Dá para construir bastante coisa. sim, Você vai se perdendo no meio do caminho, por quê? Tirou tua identidade, você começou a decidir pelo que os outros querem, pelo que os outros falam, pensam ou sentem sim, sobre você, e você fica querendo se encaixar. Entra na questão de pertencimento e amor. Tá? Essa base ela é muito forte. Todo ser humano, a busca máxima é se sentir pertencente e amado. E isso começa sempre lá atrás com os pais. Então, assim, a relação com os pais influencia demais no resultado que você vai ter depois. Por quê? É uma busca constante por se sentir vivo. Por que, que as pessoas entram em grupos, até mesmo em trabalho? Ah, eu faço parte de tal empresa, eu faço parte de tal coisa, porque eu estou me sentindo pertencente nesse ambiente. Se você se sentir encaixado ali, tem muita gente que fala que esse lugar aqui é muito bom. Aí você vai, não se sente abraçado, não se sente visto. Você não vai querer ficar, independente do que os outros estão falando, porque começa a mexer na tua verdade interna. Ah, eu fui, não senti que eu me encaixei, não fui aceito, não fui visto, ninguém lembrou de mim, fiquei um fantasminha aqui nesse ambiente. Aí o que que acontece? Você vai, sai de lá. Gera construções internas. O que que eu vim fazer aqui? Por que que eu tô naquele lugar? Isso aqui não faz sentido nenhum para mim. E outras pessoas falando que aquilo é bom. Aí você começa a se criticar. Será que o problema sou eu?
Mas, na verdade, você está vivendo pela escolha de outras pessoas, pelo que outras pessoas colocaram como prioridade. Tá? Eu, particularmente, custei olhar essa construção. Como assim? Eu faço tudo. Sou uma pessoa muito legal, converso com todo mundo, brinco com todo mundo, não arrumo problema com ninguém. Só que eu estava arrumando problema comigo mesma. Por quê? Eu dava atenção para todo mundo. E a minha atenção, onde ficava? A expectativa de que os É, outros iriam fazer isso por mim. Então, enquanto eu não virei essa chave, peraí, eu tenho que fazer por mim o que eu estou esperando dos outros. Pronto, virou imã. As pessoas começaram a chegar perto. Mas para quê? Entender o que, que eu estou fazendo. Claro, todo mundo tem construções para ser feitas em diversas áreas. Não tem essa. Ah, comecei a estudar sobre isso, agora pronto, não vou ter mais problema nenhum. Ah, comecei a fazer aquilo, pronto, resolveu, não preciso mais de tratamento nenhum nessa área. Não é assim que funciona. Porque a vida vai acontecendo situações que você mesmo não consegue enxergar. Quando vem outra pessoa de fora e te mostra, dá um baque interno. Caramba, como que eu não vi isso? Tá, mas você não viu, o que que você vai fazer com essa informação? Você vai pegar ela e vai resolver. Ah, mas era tão pequeno. Dá até raiva, né? Dá nem vontade de fazer nada com isso. Como que era só isso? Só que aí você vai ficar brigando ou vai é, pegar aquilo ali e vai resolver? Nem enquanto você fica ali questionando, sim. brigando, a vida tá travada, não acontece. O tempo tá parado para você. Tá passando para todo mundo. Na tua cabeça tá parado. Isso acontece muito com mãe, não sei se com pai. Quando a mãe sente muita culpa de não ser suficiente para a criança cresce, né? Tá lá 8, 9, 10 anos e a mãe tá vendo como 3, 2 anos. Por quê? Não conseguiu dar aquela consistência que ela queria no começo. Aí não deixa a criança crescer, não deixa a criança evoluir. Não consegue ser desnecessário. Aí o que que acontece? Peso na vida dos dois. Por quê? Tá tentando viver duas vidas? Não vai dar conta de viver nenhuma. É aquilo, né, que o filho nunca cresce para a mãe, né? Tem que crescer, né? E tem que crescer, né? Não tem como, né? E isso que você falou tem aquela frase, né, que se usa muito, hoje eu não escuto mais, né, mas se usava muito dentro de empresa. Pô, você tem que ver fora da caixa, né? Que não sei o quê, que olha fora da caixa. Aí a pessoa fala, pô, mas olhar fora da caixa, como? O que que tem fora da caixa? Eu estou dentro da caixa, eu não estou conseguindo olhar para fora. De dentro eu não estou achando a solução, fora piorou. Então, e a pessoa não conseguia, a pessoa repetia isso, que eu tinha escutado de alguém, olha fora da caixa, mas não sabia explicar para a pessoa o que é o fora da caixa, né? Que é isso que você estava falando, né? É de você conseguir. Se você não consegue enxergar, pergunte para outra pessoa, né? É um exercício até. Eu trabalho na indústria, né? E às vezes até eu me desliguei um pouco, né? Fui aprendendo isso, de não querer olhar muito pela minha ótica, porque às vezes eu sou muito de executar e eu acabava meio teimoso naquela situação e eu comecei a perguntar ou deixar para outras pessoas fazer para ver o que saía, né? E aí é quando você vê o que é o fora da caixa. É quando a outra pessoa enxerga aquela situação de outra maneira. Ela existem várias soluções, né? E vai ver que outras pessoas têm outras soluções diferentes e conseguiram enxergar o fora da caixa que você não estava conseguindo enxergar, né? Isso é assim, parece muito simples, mas não é, né? Para quem ainda está travado, esperando a vida acontecer ali para ela na frente, ela não vai enxergar isso, né? A partir do momento que Sim, ela consegue olhar para ela e falar e ver assim, putz, eu sou desse jeito, eu tenho, por exemplo, um temperamento X, e aí quando eu vou para uma ação, eu tenho a tendência a enxergar daquele jeito. Então, eu tenho que me policiar, tenho que perguntar para outra pessoa, tenho que fazer um exercício, por exemplo, de escrever no papel para ver se não vem uma outra percepção diferente, né? Então, é muito engraçado isso.
que Influencia você bastante essa passou por questão isso? de percepção, de conseguir enxergar fora, porque a nossa cabeça ela funciona de duas maneiras. Ou você aprende por repetição, ou por um forte impacto emocional. Eu Sim, geralmente utilizo o forte impacto emocional porque ele é mais rápido, é mais dinâmico. Mas mesmo com forte impacto emocional, tem áreas da vida das pessoas, tá? Isso eu estou me colocando no meio também, você só vai entender com repetição. A vida atrás você não olha, a vida atrás você não olha. Quantas vezes mais a vida precisa trazer para você olhar para aquilo e conseguir entender o que está acontecendo naquele contexto? Então, é uma repetição constante. Só que o que, que acontece? Os fatos vão mudando. O que, que não muda? A raiz. Por os fatos ficarem mudando, você não consegue olhar para a raiz. Quando você começa a falar ou a conversar com alguém, a se mostrar um pouco mais vulnerável, né, não ficar com medo, com vergonha do que os outros vão dizer ou pensar sobre você, o que, que acontece? Você consegue canalizar a tua energia para entender essa raiz. Leila está perguntando aqui o que é forte impacto sim. emocional. É algo que acontece que te dá um baque ali na hora, tá? A gente está conversando, do nada, eu falo que você é vingativa. Só que você é uma pessoa dócil, que faz conversa com todo mundo, tá sempre querendo ajudar todo mundo. Peraí, como é que eu sou vingativa? Tá? Te deu um impacto emocional. Você vai ficar pensando naquilo ali até conseguir destravar exatamente o que está pesado dentro de você. É um exemplo superficial, tá? Geralmente o impacto emocional tem que ser mais pesado. Sim. Mas acontece dessa forma. Bate doendo. Que eu falo que é tirar o pus da ferida. Vai aquela pancada, aquele Cara, balde de água fria, você fica, caramba, tô sem chão. Mas daqui a pouco você vai construindo e consegue voltar. Muda mais que rápido. maldade Você bater fica, doendo. Bater doendo ó, mas é destrava, punk. o resultado aparece. Não, destrava e é. E, bom, eu gosto de ver a ciência, o resultado, a informação, só para dar ali uma informação detalhada, né? Eu prefiro mais a filosofia, né? E o pessoal da ciência estuda muito ali como o cérebro reage, né? E eles perceberam que a informação a informação que o cérebro vai gravar muito melhor é a informação que dói, a informação de impacto, né? Aquilo que te marca. Se você, por exemplo, tropeçar e quebrar o dedo, você vai lembrar o resto da vida que você tropeçou e o dedo que você quebrou, porque a sua mente foi feita para isso, né? O Criador nos fez isso para a gente não ficar, a gente tem que crescer com a dor e não com as coisas boas, né? Porque senão a gente não, a gente iria se acomodar, porque as coisas boas elas são muito fáceis, elas não nos marcam, né? De verdade, mas a dor sim. Então, quando a vida te traz algo que te marca com dor, você vai lembrar daquilo, mesmo que você não perceba o que a vida quis te trazer, mas ela já te trouxe uma marca. E se você não olha ali na hora para aquilo, ela vai te trazer outra coisa depois, pode até ser pior. E é Vai crescer. muito intrigante isso. Pode falar. Não, eu só complementei, falei que vai crescendo a intensidade do que acontece para você olhar. Sim, Se você não parar para olhar, só vai intensificando cada vez mais. Por quê? Toda vez que você define um objetivo, eu quero chegar aqui. Aí o que que acontece? O que que a vida fala? Beleza, você quer chegar aqui, mas para você chegar lá, você tem que resolver isso, isso, isso e isso. Aí ela começa a trazer. sim. Aí você fica, peraí, mas eu falei que eu queria aquilo ali. É, mas sem resolver isso daqui, você não chega lá. Aí você não quer olhar para aquilo ali. Por quê? Ou é pouco, ou você colocou um muro, você não quer saber mais daquele assunto, ou doeu demais e você não quer olhar, você não quer tirar as feridas, não quer limpar, Sim. mas você quer o resultado. Aí fica igual o hamster, né? Corre e não sai do lugar. Por que, que eu não saio do lugar? Estou gastando energia e não consigo me movimentar. Você está se movimentando, mas você está preso. Você precisa tirar isso aí que está segurando esse suporte dessa rodinha para a vida acontecer, para você conseguir sair do lugar. Você está gastando energia, aí gastar energia te frustra, porque tem muita gente que é pior do que eu, que está funcionando, que está dando certo,
Caramba, eu sei demais sobre isso, por que que eu vou aplicar e não funciona para o outro que não sabe nada já está lá na frente? Como que você está se sentindo sim. aí, diante desse fato que está acontecendo? Talvez a outra pessoa É não isso carrega a culpa e mesmo. você carrega a culpa. A outra pessoa não carrega a vergonha e você carrega a vergonha. O que que vai mudar nesse teu resultado? É a forma como você se sente. Se você não olha para a verdade interna, a externa não acontece. E é difícil. E é, Ninguém quer olhar para dentro, né? não. Não, e é aquela outra frase, né? Deixa eu olhar o quintal do vizinho, porque lá é sempre mais verde, né? É Não isso. é mais verde, você que está olhando o quintal do vizinho, está olhando a conquista do vizinho, você está olhando a facilidade com que o vizinho tem de, por exemplo, de falar, ou o vizinho tem uma facilidade de pensar, de se concentrar em algo, né? E você não tem essa capacidade, você vai se martirizar ali porque você não tem isso, ao invés de você aprender com o que você tem de melhor, né? Que é, É. aí a gente já vem aqui com aqueles problemas de desde da escola, né? E a escola quer que você aprenda naquilo, quer que você treine naquilo que você é pior, né? Ah, não, você tá ruim em matemática? Se vira, você tem que aprender matemática, senão você vai tirar zero. E aí você fica naquela construção, só na construção negativa, né? Sim. E aí você olha para o amigo tá tirando 10 e você só tira zero. Então, por exemplo, passei por uma situação dessa uma vez. A única coisa assim que eu me lembro que eu consegui fazer, eu nem me lembro mais que tipo de cálculo que era, consegui fazer lá, tirei 10 na prova. Aí, ao invés da a professora se surpreender e falar, putz, você tem alguma coisa aqui que dá para trabalhar. Ela pegou e falou assim, eu não acredito que você tirou 10, você colou. Faz essa prova de novo. Aí eu tive que fazer de novo e tirar outro 10 para ela acreditar que eu tinha, tinha capacidade de fazer aquilo sem colar. Então, são dessas construções que a gente vai crescendo, vai virando adulto, né? E vai aprendendo errado de como olhar a gente e olhar as interações com a vida, né? Não sei Até se. porque cada um funciona de uma maneira diferente. O que que Sim. acontece? Tá, por que que você não aprendeu a matéria? É porque ela não era uma boa professora. Se ela fosse uma boa professora, ela ia entender como você funciona para te explicar da forma como você funciona. Não é querer generalizar. Ninguém é igual a ninguém. Se você olhar a digital, cada um tem a sua. Todo mundo é diferente. Então, como você quer colocar pessoas diferentes numa mesma caixinha e tem que acontecer dessa maneira, tem que ser exatamente dessa forma? Todo mundo vai aprender a mesma coisa? Sim, só que de maneiras diferentes. Essa questão de olhar o quintal do outro como mais verde encaixa muito em merecimento. Caramba, ele merece mais do que eu. Eu não mereço tal coisa. Aí você não consegue olhar os detalhes daquilo que você já tem. Tem uma história, não lembro onde eu ouvi, só sei que essa história ficou na minha cabeça porque eu achei uma construção muito interessante. Tinha uma Conta pessoa que queria vender um isso. sítio, um local, né? Um lugar lá. E Ah, não conseguia vender de jeito nenhum. Ele foi e hum, colocou na mão de outra pessoa. Ela falou: quer que eu vendo? Eu vendo para você. Aí o que que acontece? Colocou. A pessoa fez uma construção tão linda, dá para ver o pôr do sol, os pássaros cantando, e colocou detalhe de tudo que ele viu lá naquele ambiente. Quando o dono do ah. lugar olhou, eu não quero vender, não. Eu nunca tinha visto isso aqui. Por quê? Estava na mão dele e ele não enxergava os detalhes. Quando outra Hum, pessoa veio de fora e mostrou, olha o que que você tem. Você está abrindo mão disso? Aí sim ele deu é, valor no que ele tinha. Tá? É uma construção que você precisa olhar para dentro. Caramba, como que tá o meu merecimento? Como eu me enxergo no espelho? Por que que eu só quero ouvir o que os outros falam sobre mim, mas não quero dar atenção ao que de fato eu estou sentindo? Ah, tá me cobrando de tirar 10 aqui. Não tá acreditando na minha capacidade. Por quê? O que o que que eu preciso, né? Do que está acontecendo aqui que eu ainda não dei conta de olhar dentro de mim? Porque aprender todo mundo aprende. Cada um aprende de um jeito sim. diferente. Tem gente que aprende por sensação.
Tem gente que aprende por racionalidade, tem gente que aprende com praticidade, tá? Não entende nada, mas coloca na mão da pessoa, isso aqui mistura com isso, toma, tal resultado. Me explica como você fez. Não sei. Sei. Eu só fiz. Então, você vai cobrar da pessoa, não, ela te entregou o resultado. É a forma que ela deu conta. Então, não adianta querer colocar as pessoas numa caixinha, tem que seguir essa sequência, você tem que aprender exatamente dessa maneira, porque a vida acontece assim. Ela acontece de formas diferentes para todo mundo, de acordo com o que cada um dá conta. Aí eu pego uma pessoa que precisa de segurança, né? Tudo planejado, organizado, detalhe, rotina, e coloca ela para decidir rápido. Ela vai ficar em pânico, vai dar branco. É burra? Não, é inteligente pra caramba. Coloca alguma coisa na mão dessa pessoa. Detalha tudo. É garantia que não vai errar, que você não vai perder. Mas faz ela decidir rápido. Não sabe nada. Nossa. Nem existe. Aí vai falar que a pessoa não dá conta? Não pode. Então, assim, tem vários contextos que muita gente deixa passar batido por conta do mundo miojinho, né? É tudo muito instantâneo, tem que ser rápido, tem que ter proatividade. Cadê a qualidade? Cadê a essência? Aí o que começa a acontecer? Eu preciso me encaixar aqui. Como que eu me encaixo? Velocidade. Cadê você nessa história? Nem sei, só tô sobrevivendo. Tá, mas do que você gosta? Pra que você quer dinheiro? Não faço a menor ideia. Eu sei que eu tenho que pagar boleto. Então, assim, a vida vai perdendo sentido. Aí você pergunta pra pessoa, tá, quando chegar ao final da vida, onde você quer estar? Você vai olhar pra trás, você vai falar o quê da história que você escreveu? Não tem nada. Por quê? Você passou voando na vida, não construiu nada. E quando eu falo construir, não é bem material, é construir dentro de você. Tá? Que de fato você colocou ali na tua história, que é uma marca para você. Sim, sim. E é muito interessante isso que você falou, né? Do jeito que cada pessoa vai aprender, do jeito que cada pessoa vai perceber as coisas à sua volta, né? E aí entra ali dentro dos temperamentos, né? Entra dentro dos 5 traços de caráter e vai indo, né? E a pessoa, se ela já conseguir ter uma noção, né, das suas dificuldades aqui na Igreja Católica, a gente chama a Igreja, os ensinamentos vão chamar dos seus pecados ali, né? Porque é onde você vai fraquejar, né? Aonde você vai fraquejar vai sempre você vai sempre pender para aquele lado. E é batata, né? Porque enquanto você não aprendeu sobre isso, você não olhou, aquilo passa como se fosse o problema às vezes de outro. Tinha uma pedra no caminho, eu tropecei. Mas não era só a pedra, né? Será que Exatamente. você não anda distraído? Você anda distraído e nunca percebeu? E aí a pessoa vai aprendendo aqueles jeitos que ela tem, né? É muito, não sei se você, quando você deve ter começado a estudar, você começou a perceber os seus jeitos, né? Aquilo que, putz, como é que eu fazia isso aqui? Eu não sabia. Como é que, como é que eu era assim? Eu nunca percebi, né? É um barato isso. Não sei como é que você já viu isso. Exatamente. Eu era um fantasminha, eu não falava nada. Quando eu estudava, as É, pessoas na escola falavam, você vira ou não, não faz diferença nenhuma. Porque a gente nunca sabe como você tá, de tão preta que eu era. Então, hoje, eu trabalho falando. Como? é, Quando me falaram isso, você precisa falar, eu falo, não, eu sempre vivi quieta, sempre ouvi é, mais do que falei. Como que isso acontece? Você vai se blindando, se protegendo, e não necessariamente é a forma que você foi feito para ser. sim. Então, assim, acontece muito. Tem esse baque inicial. Como assim eu funciono dessa maneira? Não, você está querendo saber mais do que eu? É o seu corpo que Não fala. nega, né? Exatamente. É, E não é corpo fala, né? Isso é uma parte mais neurológica, que tem muita gente que confunde. Não é a forma como é, você se porta. É literalmente como a sua cabeça funciona. E faz muita, eu sim. falo assim, é muita maluquice. É um mundo completamente novo. Então, assim, se você olhar para uma pessoa
jamais faria uma live. Nossa, eu não falava com pessoas que eu conhecia do meu lado. Eu ficava de cabeça para baixo. Como que eu vou trabalhar falando? É É, impossível. Aí você começa a quebrar as travas, a quebrar os medos, a colocar para sim, funcionar de acordo com o seu recurso. Quando você vê, caramba, eu não sabia que eu era dessa forma. É exatamente assim. sim. Tem essa Viu? construção E muito saber, doida. saber, saber utilizar o recurso é fundamental para você, né? Sim. Eu falo que a maior tecnologia que o ser humano pode ter hoje, depois que eu descobri, é você saber utilizar o seu recurso, né? Porque não adianta nada você ter um smartphone moderno na sua mão, de última geração, com qualquer outro meio eletrônico, se como você não conseguia se expressar, né? Não Sim. conseguia, não sabia que você tinha essa capacidade. E aí o mundo meio que foi para esse lado, né? Vamos desenvolver tecnologias e o ser humano continua ao mesmo jeito que ele era no tempo da pedra, né? Continua com os mesmos medos, as mesmas dificuldades e pior ainda, porque antes pelo menos se sabia fazer mais coisas manuais, né? Trabalhar mais com o corpo, mostrar para o cérebro, por exemplo, escrevendo aquilo que você pensa, aquilo que você quer. Hoje já quase se não se escreve mais. E aí você vai cada vez mais perdendo essa sensibilidade de quem você é, né? E aí tudo está na mão, tudo é eletrônico, porque está virtualizado, né? Você não consegue pegar, ver, saber às vezes o que outra pessoa está pensando, está trabalhando ali, porque ela está longe, você não consegue ver ela, né? Então, a gente é a maior coisa tecnológica, a maior coisa não, né? Somos a maior tecnologia nesse mundo, porque não tem nada que tenha temperamentos que se completem, né? Não tem máquinas que se completem no mundo e, não, se juntar uma máquina com essa, outra com essa aqui, putz, vai ter um boom, vai fazer. Não, tanto é que a ciência apanha muito porque ela tem que estudar pequenas coisas para descobrir um detalhe para ela conseguir dar uma resposta de um todo. E aí acaba que fica sem uma resposta plausível. E a gente vai vendo muitas dessas coisas assim no mundo moderno, né? E as pessoas com mais dificuldades, né? Acho que você que já atende as pessoas já deve perceber isso, né? Sim. Mas a gente sempre volta, que eu falo com todo mundo. Vamos dar uma volta enorme para eu te mostrar o que está acontecendo com você, mas vai cair em princípio. Toda vez que você quebra um princípio te quebra. Você pode perguntar para qualquer um, até para uma pessoa que não acredita em nada, que se considera um ateu. Roubar é certo? Ah, Ah, vai falar não, que não, né? Se a pessoa tiver caráter, vai falar que não. Da onde vem esse princípio? sim, Da Bíblia. Quem escreveu a sim. Bíblia? Ó, Hitler, É, por que ele quis queimar a Bíblia? Por que na época lá feudal ninguém tinha acesso à Bíblia? Porque ali tem muitos é, princípios. Não estou falando de sim, religião, estou falando de princípio. Se sim, você começar a olhar sim. o princípio, tem muita gente que fala, lei da semeadura, lei da atração. O que acontece com isso? Tudo que você planta, você colhe. Tá? Plantar não é opcional. Você coloca, eu vou plantar ou não vou plantar. O colher não é opcional, você vai colher. É o que Legal. é O uma Cris botou aqui, ó. frase Gostei da legal. frase, né? Que toda Sim, vez que você quebra um princípio, o princípio te quebra. Eu não lembro onde eu sim, vi isso. Tá? Eu vi, é porque eu estudo pra caramba, fico vendo vídeo, fico vendo construção. Aí o que vai canalizando, vai entrando, eu vou replicando. Eu não lembro se foi sim, algum vídeo que eu vi, se foi algum curso que eu fiz, mas pegou. Por quê? É realmente isso que acontece, né? Você plantou, escolhi plantar. O que eu vou colher disso daqui? Não é opcional a colheita. Vai voltar para você. Então, eu gosto de pegar essa construção da semente. Qual que é o princípio da semente? Gerar vida. Ou ela vai
germinar, vai dar uma flor, um fruto, uma árvore, qualquer coisa que seja, ou ela vai morrer, né, quando a semente não pega, que é o que as pessoas falam, ih, não pegou, morreu. Só que ela vai virar adubo. Ela está gerando vida de sim, qualquer forma. Ela está seguindo o sim, princípio dela. E qual que é o princípio do ser humano? Se conectar. Independente, ou você está se conectando mesmo quando você está isolado. Que seja com a sua própria mente, mas você está se conectando. Tá? Você não consegue não se conectar, porque é o princípio base. Quando você vai olhar as regras da vida, né? A base que faz tudo funcionar, que faz tudo fluir, tudo segue uma regra, uma sequência, um princípio. Aí você quebra ele e quer o resultado daquilo que está vindo? Não é isso que você vai colher. não Você tem vai como. escolher aquilo que você quebrou. E como que você gera consciência na pessoa através disso? É difícil pra caramba. Você olhar para Sim, aquilo ali e falar, caramba, eu realmente estou escolhendo isso como? Mas eu estou fazendo isso, estou falando aquilo, estou agindo dessa maneira e estou escolhendo isso? Ainda assim? Aí o problema é sempre os outros, né? Porque tal pessoa fez isso, sim, porque tal pessoa apareceu e fez aquilo. Nunca é você. E tem hora que é difícil até para mim. Eu olho para dentro e é, falo, caramba, como é que eu estou escolhendo isso? Da onde que vem que eu não estou enxergando? E não enxergo mesmo, não. Eu preciso que alguém de fora me diga. Ó, você já sim, percebeu que está acontecendo isso? Aí eu fico assim, caraca, era só isso. Não acredito. Não vi. Passou batido. Eu falo que é ponto cego, né? Tem os pontos que a gente não consegue é, enxergar que outras pessoas vão trazendo. E tem até um provérbio, se eu sim, não me engano, é 14, agora eu esqueci o nome. O nome não, o capítulo que fala que as sim, pessoas são lixas. Quanto mais a gente convive, mais nos afiamos. Então a gente vai aprendendo um com muito os bom. outros. Então, quando você quer fazer tudo sozinho, você não dá conta de fazer nada. Quando você faz as coisas com outras pessoas perto, ah, não vou com o jeito de tal pessoa. E tal pessoa daquela forma. Só que ela tá te lixando, ela tá te afiando, tá te construindo. É, Você fica cada vez melhor, mais maduro e consegue olhar para a vida de outra forma. Então, essa questão de querer se isolar, ela quebra muito o princípio. Por quê? O princípio do ser humano base é se conectar. Aí você quer se isolar do mundo porque tá todo mundo errado? Peraí, não tá é, acontecendo, não vai fluir. é. Eu falo demais, pode me cortar. Eu tenho bastante oralidade. Não, não, é para falar mesmo. Aqui o negócio é só papo. É, isso que você falou, né, de até perdi o raciocínio aqui, que deu uma travada ali, mas voltou. Só repete aí para mim, que eu perdi o que você falou na última frase? Da vida que a Que gente vai você, construindo, fazendo escolha e não percebe. e as escolhas, né? E as pessoas com quem você anda, você estava falando da lixa, eu lembrei. A, até mesmo aquelas pessoas que você anda, que te levam para algum lugar para frente, né? E aquelas pessoas que estão ali do seu lado que você não gosta, né? Pô, a pessoa chata, a pessoa. E você tem que trabalhar, por exemplo, com ela e você tem que conviver com ela ali, pelo menos na hora do seu trabalho. E você percebe que depois de um tempo, putz, caramba, me lixou, né? Como você diz. Porque Literalmente, não é eu, fácil, não. eu não gostava daquela pessoa, mas aquilo que ela fazia de melhor, ou aquilo que ela fazia que eu não gostava, que eu não gosto, me deu uma percepção, me fez enxergar de outra maneira, me fez ser de outro jeito, né? E eu aprendi muito isso. Depois que eu comecei no desenvolvimento a ver as outras pessoas com outros olhares, comecei a perceber que não é só porque eu não gosto, né? Não é só porque aquilo está me incomodando. Na verdade, aquilo está me moldando de alguma maneira para me aprender a visualizar aquilo que está errado em mim, né? E é isso que a gente começa a perceber no entorno, né? Como você falou, a gente foi feito para conviver com outras pessoas, porque quando você começa a conviver com pessoas diferentes,
por exemplo, quando você sai daquele lugar onde você está, que você acha que a sua vida está estagnada, vai para um lugar totalmente diferente, você vai ter uma percepção totalmente diferente. Se você vai para um estado onde a temperatura é totalmente diferente do estado onde você vive, da cidade onde você vive, você vai ver que as pessoas vivem de maneiras diferentes, né? Sim. Então, você vai perceber todo o ambiente, né? Eu fui por Nordeste e achei muito barato isso, né? O guia turístico falando assim, a primeira coisa que a gente entrou no ônibus com ele, a primeira coisa que ele falou assim, ó, pessoal, vocês estão aqui relaxando, eu estou trabalhando, mas vocês estão de férias. Então, vocês continuem relaxados, porque a hora de almoçar, de pedir a comida no restaurante, é de 30 minutos para mais. Então eu já estou avisando, porque aqui é assim. Então vocês não precisam se preocupar do jeito que é aqui. Então aceita que aqui é assim. Então se você está visualizando, você está vindo de um lugar onde a produtividade, tudo é mais rápido, um centro urbano agitado, aqui não, aqui é tranquilo, é relax. É muito engraçado quando você vai para um lugar totalmente diferente daquele de onde você está acostumado. Muda muita coisa. A gravação vai ficar salva. Vai te botar como colaborador. Espero que o Instagram entregue, né? Porque algumas que eu fiz ele não colocou, não deixou aceitar. Mas vai ficar Não, salvo assim. mas fica gravado. Essa questão de localidade, da pessoa ficar se anulando pelo outro, tô trabalhando, tô de férias, isso daí vai tirando também a questão de postura. Tem muita gente que não dá atenção à postura. E isso influencia muito no resultado que está à tua volta. Por que, que você escolheu tomar essa postura diante do que está acontecendo? O que, que você está ganhando? O que, que você está perdendo com aquilo ali? E nem sempre o ganho é positivo. Tem a questão aqui de força, reconhecimento, cuidado e tem várias outras coisas. Aí você pega uma coisa, caramba, tô abrindo mão do meu almoço para trabalhar com tal pessoa porque eu quero dar um apoio moral para ela. Aí vem o quê? Ganho de força. Ó, se não fosse você, ninguém faria isso. Tá tendo um ganho ali embutido e você não tá percebendo. Na verdade, você não Sim. tá querendo dar apoio nenhum. Você só tá querendo um tipo de reconhecimento, quer mostrar que você é forte, que você dá conta de muita coisa. E como que você olha para isso dentro de você? Só quando alguém te mostra. Se ninguém te mostrar, você não vai enxergar. Se você não pegar essas construções internas que o subconsciente vem fazendo, você não consegue aplicar. Tá? Então, ó, tem a questão do cuidado. Tem muita gente que quer cuidar de todo mundo. Aí você pergunta para a pessoa, tá, de qual forma você cuida de você? Não cuida. Peraí, você tá querendo ganhar o que com isso? Ah, eu gosto de cuidar de todo Sim. mundo. Beleza. O que você fez por você? Ah, eu gosto de gerar ideia para todo mundo, gosto de resolver problema para todo mundo. Bateu na minha mão, eu resolvo. Tá, e os seus? O que você tá fazendo com eles? Nada. Tá travado. Você precisa que alguém te mostre. Aí você precisa desse contato com as outras pessoas para ir quebrando isso. Tem um provérbio, eu só esqueço a passagem. Tá? Ah, Depois eu posso colocar. fala aí. Aonde está escrito Ah, eu não lembro, mas se colocar aí no Google aparece. Tá? Que não, mais foi vale o importante você falar. conhecimento, você controlar as suas emoções, do que conquistar toda Ah, uma cidade. Olha isso. sim, O que isso traz de é isso mesmo. reflexão? Né? Vale mais eu controlar a mim mesmo do que querer cuidar de todo mundo, resolver problema de todo mundo, conquistar a cidade inteira. Sim, Olha sim, só que doideira. é isso mesmo. E é isso que você falou, né? Você já viu já as frases do Sun Tzu, né? Lá do Arte da Guerra, né? Ele fala alguma coisa muito similar a isso, né? Que Legal? se você, deixa eu lembrar aqui,
Se você está numa batalha, você não conhece nem você e nem o seu inimigo, você vai perder essa batalha. Agora, se você conhece pelo menos um pouco, se você conhece pelo menos um pouco ali de você, você já tem uma garantia maior. Você não conhece o inimigo, mas pelo menos você se conhece. Já tem uma garantia, você já, por exemplo, digamos que você tem 50%. Agora, se você se conhece, conhece o inimigo, a vitória é de 100%, né? Então, ele usava isso para a guerra, né? São metodologias de batalha, mas no final é falando sobre pessoas, né? De como você precisa conhecer você primeiro e depois você tenta conhecer o que está do lado de fora, né? Mas se você se conhecer já é muita coisa já, né? Você já vai Muito. conseguir progredir muito. E é o caminho é próspero, né? A gente foi construído para aprender, para enxergar, para crescer, né? Para enxergar aquilo. Tanto é que a gente consegue fechar o olho e enxergar diferente de animais. Um cachorro não tem essa capacidade de fechar o olho e enxergar além, pensar numa comida. Um cachorro, se você, por exemplo, colocar um caco na frente de um cachorro, ele vai comer até se matar, até acabar a comida. Você não, você tem a capacidade de falar, putz, essa comida eu não quero. Eu vou esperar chegar em tal outro lugar, porque lá eu sei que tem uma comida melhor. Como você sabe disso? Porque você consegue trabalhar a sua mentalidade, você consegue trabalhar a imagem dentro da sua cabeça, né? E isso é muito legal, saber, perceber essas funções, né? É lógico É que quando a verdade. pessoa está numa situação em que ela está vivendo um dia após o outro sem nenhuma perspectiva, ela vai viver como um animal só comendo ali no caco ali todo dia. Ela não vai conseguir parar e pensar, pô, se isso que eu estou fazendo é bom para mim, deixa eu parar e fechar o olho e imaginar tal coisa. Não, não consegue, né? Tanto é Sim, que tem agora se usa muito, né, a meditação para as pessoas conseguirem trabalhar melhor a sua ansiedade e tal, né? Não sei se você utiliza isso daí no seu trabalho. eu trabalho mais com a raiz mesmo. Porque o que que É. acontece? Eu falo muito Hum, que coisas que não mostram a raiz é remédio, não resolve, né? sim, É como se fosse assim, sim. ah, tô com dor de cabeça. O problema não é a dor de cabeça. Você pode estar estressado, com fome, desnutrido, desidratado, qualquer outra coisa. A dor de cabeça é só o sintoma. Então, se você não for na raiz, vai ficar voltando. Daqui a pouco te dá uma enxaqueca, daqui a pouco o remédio não funciona mais, tem que ser algo mais forte. Então, eu vou direto na raiz. Ó, tá acontecendo isso. Vai ficar doendo exatamente dessa forma se você não arrancar isso daqui. Você prefere fazer, né, tomar um remédio para aliviar a dor ou arrancar a raiz de vez e resolver esse problema? Então, eu vou trazendo essa clareza, essa construção. Eu passo técnicas de alívio? Passo, porque tem hora que você já tá lá no problema, né? Já explodiu a granada, já foi pedaço Ah, para tudo que é canto, que você precisa dessas técnicas para conseguir voltar. sim, Mas antes, né, isso como remédio para olhar lá na raiz, não, eu não passo. Eu trago essa clareza, tá? Mas tem que ter. Tem muita gente que está com os músculos tão estressados que precisa fazer uma massagem. Por quê? Não dá conta de voltar de tão tenso que já está na vida, tá? E isso serve para homem ou para mulher. Aí faz, sim. relaxa, consegue se conectar consigo, aí depois consegue ter o resultado que deseja. Porque senão, não tem como. Mas é feito esse vai e vem. Eu acho que é melhor a gente marcar uma próxima live, né? Senão ninguém vai assistir. Não,